Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Arte Improvisando e Decorando. Olha só que legal esse porta-chave ou porta-pano feito aqui com linha e taxinha ou prego. Se vocês gostou, já vai deixando o like. Se você quer aprender a fazer, assista o vídeo até o final. Eu ensinei passo a passo como fazer essa bicicleta. Esse aqui é bem fácil de fazer, eu só vou mostrar ele. Mas esse aqui eu fiz do início ao fim. Se você quiser aprender, vai ser um prazer que você assista aí esse vídeo e deixe um comentário lá no canal. E olha só que linda essa fonte com essa roda d'água. Tem ela lá no canal também. Se vocês gostou, olha o barulhinho da água. Dá uma acalmadinha, muito legal, né? Então assista o vídeo dela também, deixe um comentário lá. Vamos pro vídeo, pessoal. Olha só, pessoal, eu imprimi aqui uma bicicleta retrô e a roda está um pouco oval, depois eu vou acertar ela. O que eu vou fazer? Eu vou centralizar ela onde é necessário aqui. Vou pegar um pedaço de fita, coloque aqui na lateral e aqui também, ó. Só para quando você começar, ela não movimentar. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Essa aqui eu já preguei os pregos, tá pronta. Falta uma fase aqui que depois eu vou explicar. Se você quiser fazer à mão, o desenho que você tiver aí, sua criatividade, você faz o desenho na madeira com lápis e depois vem batendo as taxinhas, os preguinhos. O prego que eu estou usando, ele é a medida 8x8, ele tem 1,5 cm, tá? Vamos começar assim, ó. No centro da roda, bate um prego. Ah, mas qual que é a altura que eu vou deixar os pregos? Peguei um prendedor de roupa e tem esse cortinho aqui. Se eu desmonta ele, você faz assim, você põe o prego aqui, faz assim e segura. Aí você vai ter todos na mesma altura, ok? Por exemplo, ó, vamos bater esse aqui, ó. Pronto, já sei a altura que eu quero. Vamos fazer todos iguais. Bom, essa foi a forma que eu achei mais fácil. Se tiver uma ideia aí, pode até deixar aí no comentário. Esse aqui é um pedacinho de compensado. Esse aqui é um pedaço de MDF. Olha que charme esse aqui. Esse aqui foi a Laila, minha filha de 9 anos, que trançou. Eu bati os preguinhos para ela não acertar o dedo. E ela que trançou. Fez esse porta-xícara para pôr no cantinho do café. Uma ideia legal, baratinho para vender, gente. Agora eu vou achar o centro, que essa roda está muito desigual. Então vamos pegar um pedaço de barbante. Agora eu vou fazer um pouquinho maior para achar a parte de fora do pneu. Agora vamos começar a pregar. É a parte mais demorada, tá? Então para não acertar o dedo... Ah, e qual distância entre cada prego? Eu uso o próprio prendedor para dar a distância que eu quero. Tá vendo? Essa distância aqui, ó, é a distância que eu uso. Então eu tenho a altura e a distância padrão, todos vão ficar igual. Não precisa ficar preocupado aí se vai ficar certinho ou não, ó. Olha lá, encosto aqui e bato. E olha só, agora tem um segredinho aqui. Eu fiz a primeira fileira. Agora o pneu eu vou fazer 2 fileiras para mim ir trançando e montar o pneu. Só que em vez de eu colocar no mesmo rumo, eu vou intercalar. Ó. Como a gente já tem a altura padrão, agora você vai bater o outro até ficar na mesma altura. Eu não vou pôr no mesmo rumo do outro. Vou fazer tipo um triângulo. Ó, já fiz isso nessa daqui, ó. Mesma coisa. E já desenhei o quadro. O quadro é a mesma coisa. Eu passo uma fileira de fora e uma fileira de dentro no quadro. Só que sempre ao contrário uma da outra. Sempre nunca de frente um prego para o outro. A outra parte do quadro, mesma coisa. Fiz a fileira de dentro e a fileira de fora. A coroa, aquela proteção da coroa, eu fiz a parte de fora. Só que primeiro, antes de eu fazer essa parte aqui, que ela vai ficar numa cor diferente, o que eu vou fazer? Vou trançar o pneu, trançar as raias. Depois de trançar as raias, eu vou bater o prego aqui e fazer essa parte. Então tudo que está na frente é feito por último, tá? Olha essa dica. Eu vou usar uma caneta Bic. Eu desmontei a caneta Bic, a pontinha azul, uma caneta azul, tá? Lembra do caneta azul? Vocês não vão esquecer. Passa a linha aqui dentro, ó, porque, olha lá, ó, já saiu. Se você ir passando a linha com o dedo, chega uma hora que você corta o seu dedo, porque essa cabeça desse prego ele é muito afiada.
Começar pelo centro aqui. Com a caneta fica bem mais fácil. Eu seguro aqui atrás para mim manter a linha esticada. Só um detalhe, pessoal. Agora já é para tirar o papel e eu esqueci, tá? Ó. Pode tirar o papel. Não, depois que você passar a linha não tem jeito. Pronto, ó. Já tirei aqui todo o papel. Agora sim, né? Vamos continuar aqui. Ó. Pronto, ó. As rodas, o jogo de raia ficou pronto. Agora vamos mudar a cor da linha. Vou pegar esse rosa, vou fazer como se fosse o friso ou o aro na cor rosa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou andar um para frente, um para trás, ó, um para frente, um para trás. Agora o próximo passo aqui é fazer o pneu. Então eu já posso bater a taxinha aqui, terminando de fazer a proteção da corrente. Agora aqui também ele desce o garfo. Só que o garfo da bicicleta eu só posso colocar depois que o pneu estiver pronto. Então agora o próximo passo é fazer o pneu. O que eu posso fazer para adiantar aqui, sem ser esse, é o banco, o guidão e também a cesta. Pronto, ó, a cestinha ficou pronta. Aqui no banco não tem muita ciência não tem muito segredo não, é tentar fechar o máximo possível, né? Não tem um segredo assim, quantas prego, quantas passadas não, a gente tem que ir fazendo, quanto mais passada, mais ele vai começar a fechar aqui o espaço. Pronto, galera, agora vamos fazer aqui os pneus da bicicleta. Primeiro eu vou contornar tudo em volta. Um para frente e um para trás, tá? Um para frente e um para trás. Olha só, pessoal. Eu passei tudo em volta. Agora eu vou trançando ela, fazendo assim, intercalando agora, ó. Para cima e um para baixo, ó. Agora eu vou usar o azul claro para fazer o quadro da bicicleta. Gente, é muito bom fazer isso daqui, viu? É uma terapia e o efeito que dá é muito bonito, um efeito muito legal. Então, se vocês fizerem, vocês vão gostar, vão distrair bem aí a cabeça fazendo e também vai fazer uma peça bonita para decorar, presentear as pessoas. E um detalhe, como eu já terminei o pneu, já terminei o aro e as raias, agora eu preciso fazer aqui o desenho do quadro. Ó, ele tá vindo aqui e vem aqui. E aqui também. Certo? Aqui, ó, essa peça e
essa peça aqui, que é o garfo e o paralama. Então agora eu tenho que pregar mais pregos para dar sequência, porque eu já fiz a parte que fica atrás. O coração que eu fiz, esse aqui, ele é bem simples, é uma vez só. Gasta 15, 20 minutos só para fazer. A bicicleta, ela é mais complexa um pouco, porque ela tem várias camadas que sobrepõem a outra. Então esse aqui eu fiz só retinho, porque aqui é uma parte mais fina, tá? Então aqui é a parte grossa do quadro, que é onde segura o paralama. Então eu vou fazer um trançadinho mais fino e aqui mais grosso, acompanhando o quadro. Aqui é a mesma coisa, mais fino e mais grosso. Então, quando eu falo mais grosso, é um para cá, um para lá, um para cá, um para lá. Pessoal, eu já fiz aqui, onde vai o paralama, já vou vir aqui no paralama agora. Olha só, pessoal, eu passei assim, agora eu vou cruzar ao contrário. Vou fazendo do mesmo jeito, para lá, para cá, até fechar aqui esse pedaço. Olha só, pessoal, como tá ficando. Muito bonito, né, pessoal? Agora eu vou fazer só o pedal e vou fazer um pedacinho aqui do guidão. E aí eu vou dar um acabamento aqui em volta da cesta com uma outra cor diferente. Agora, pessoal, para fazer o pedal, vou bater um prego aqui no centro. Bater mais 3 preguinhos aqui. Tinha falado que tinha acabado, mas eu esqueci do pedal. Aonde é metal, que é as raias, o guidão e o pedal, eu vou fazer na cor branca. Pessoal, então eu fiz aqui o quadro de azul, as raias, a parte de metal em branco. Agora só na cestinha aqui, minha filhinha lá, ela passou aqui e falou: pai, faz um detalhe nessa cesta. Então eu vou fazer. E ela me deu uma super dica, que eu acho que precisa mesmo ter uma cor diferente, para dar um tom mais alegre ainda nessa cesta. Ó, o fio que eu tô usando, algodão 1.2. Pessoal, agora eu vou passar aqui, ó, uma tinta PVA na cor concreto para dar um acabamento nessa borda. Pessoal, agora eu tenho esses ganchinhos aqui e eu vou colocar eles aqui para poder pendurar chaves ou para colocar na cozinha para colocar pano de prato.
eu tinha essas flores aqui de um vaso. Aí pra dar um tchan aqui nessa bicicletinha, um charme a mais, eu vou arrancar aqui 3, ó, de borracha, tá vendo? Bico de plástico. E ela tem um tom de azul. A hora que eu vi, eu falei, eu vou colocar na cesta da bicicleta. Aí eu vou pôr com cola quente para não ficar saindo, tá? Olha só que lindo que ficou, pessoal. Esse porta-chaves aqui vai ficar lindo, né? Pode ser um porta-chave ou porta-pano. Vou colocar aqui o porta-chave na nossa casa. E eu coloquei dupla face, porque eu não quero furar aqui. Mas eu coloquei o ganchinho. Se vocês tiverem aí, quiser colocar o gancho, pode ser também, tá bom? Pessoal, que legal que ficou esse porta-chave aqui. Faz um para você também. Você sabia que o brasileiro economiza 4 horas por mês se tiver um porta-chave? Porque aí você não fica procurando cadê a chave, onde está minha chave. Você põe sempre aqui, você vai economizar tempo e vai ter tempo para fazer mais artesanato. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.